sou a Diana. Esse trabalho, então, ele deu origem a preocupações que deram origem à pesquisa que eu estou desenvolvendo agora sob a orientação da professora Sofia, a relação da mecânica quântica com a filosofia da mente, mas sendo esse então um momento de epistemologia, eu vou falar de epistemologia hoje, né? Mas essa discussão da qual eu vou tratar hoje, ela é bastante específica, tá? Então, caso algumas noções, alguns conceitos não ficarem muito claros, eu vou pedir a gentileza de vocês me questionarem depois, tá? Então, propensões e o princípio de complementaridade, a apologia de Feyerabend, a interpretação ortodoxa da mecânica quântica. Então, para iniciar, eu botei as 3 citações, é muito, né? É muito mesmo. Mas elas, de certo modo, elas resumem o trabalho inteiro. Então, primeiro, uma citação do Feyerabend que diz o seguinte: eu não sabia que Popper tinha uma filosofia. Então, depois, a citação do Richard Feynman: qualquer um que afirma entender a mecânica quântica ou está mentindo ou é louco. E, por fim, a citação do Popper, que diz que aqueles dentre nós que não estão dispostos a expor as suas ideias ao crivo da refutação não fazem parte do jogo científico. Então, acho que essas 3 citações tomadas em conjunto resumem o trabalho, de certa maneira. No final, vocês vão entender um pouquinho por quê. Certo? Então, o Feyerabend, ele escreveu material considerável sobre os problemas da física quântica. Tá? Seus artigos sobre este assunto, eles são detalhistas, eles são também bastante complicados, aqueles que não estão acostumados com o vocabulário específico, e eles também dizem respeito a assuntos muito polêmicos com que eles foram escritos, embora ele não apresente nenhuma ideia nova ou nenhuma ideia ousada que se contrapusessem às interpretações oficiais, diferente do que ele fez em epistemologia e em filosofia da ciência, onde ele apresentou propostas extraordinárias. E o primeiro volume do seu Philosophical Papers, ele escreveu 5 artigos sobre o assunto. Eles estão escritos aqui, né? São esses artigos no seu primeiro Philosophical Papers. Mas a sua preocupação, a preocupação maior de Feyerabend, ela consiste em refutar concepções populares, de acordo com o seu ponto de vista, bastante ingênuas, que tentam refutar a escola ortodoxa de Copenhague. Mas há, ao meu ver, um antagonismo muito forte, muito particular, contra a interpretação de Popper e a sua interpretação da mecânica quântica em termos de teoria da probabilidade propensional. O Feyerabend, ele pretende levar o leitor à conclusão não somente que a visão de Popper é completamente equivocada e irrelevante, mas ele tenta mostrar que a visão de Popper não refuta, mas na verdade reafirma e confirma a posição epistemológica de Niels Bohr. O Feyerabend, ele diz que os filósofos não entendem o desenvolvimento da nova física, parece o Stephen Hawking falando. Mas, com raras exceções, mas diz o Feyerabend que Popper não está incluso nessas exceções, né? Então, a crítica de Popper, a escola de Copenhague, ele afirma que a mecânica quântica é simplesmente um resultado de uma generalização da mecânica clássica estatística, e que os paradoxos e os problemas que se encontram na mecânica quântica são, na verdade, simples erros de interpretação do cálculo de probabilidades. Isso é um pouco dizendo, né? Agora, o que o Feyerabend vai fazer contra essa posição de Popper? Ele não toma por base a interpretação de Copenhague como ela é popularmente conhecida, tá? Mas ele pega a posição epistemológica de Niels Bohr, que é diferente da de Heisenberg e de outras posições também, que são frequentemente associadas a esta, mas que causam muitas confusões com consequências filosóficas, enfim, catastróficas por vezes, tá? Então, a interpretação objetiva de Popper,
em termos de probabilidade propensional, o Feyerabend ele vai contrapor a filosofia de Niels Bohr, e tratando especialmente o conceito, né, de complementaridade. A objeção de Feyerabend é conduzida nos termos do argumento popperiano da mesa de pinos. Mas, de acordo com Feyerabend, o exemplo que Popper utiliza para mostrar como as propensões, para ilustrar como acontecem as propensões em experimentos, a probabilidade muda quando as condições experimentais mudam, diz Popper, não é? Mas diz o Feyerabend que isso é inaplicável com uma analogia ao que acontece nos experimentos quânticos, porque no caso da mesa de pinos a probabilidade é aditiva, enquanto no caso da mecânica quântica, onde existe aquela sobreposição de amplitudes, a situação não é aditiva. Então, o Popper ele havia dito o seguinte, que a gente não devia nos surpreender quando a probabilidade, os valores probabilísticos mudassem quando mudassem as condições experimentais. Isso é uma característica trivial do cálculo de probabilidade. Feyerabend vai dizer, tudo certo, você tem razão, mas isso é irrelevante, você não precisa ter uma capacidade dedutiva muito alta para pensar que os valores de probabilidade vão mudar quando as condições experimentais vão mudar. Isso é irrelevante. O que nos surpreende de Feyerabend não é o fato, da citação dele, tá? Não é o fato que há alguma mudança. O que nos surpreende é o tipo de mudança encontrada. Trajetórias que, de um ponto de vista clássico, são perfeitamente verossímeis, são repentinamente proibidas e não são executadas por nenhuma partícula. Então, com vistas de explicar essas curiosas ocorrências que a interpretação de Copenhague foi gradualmente construída. Então, a teoria das propensões de Popper, de acordo com Feyerabend, ela é incapaz de explicar a redistribuição das trajetórias e o repentino desaparecimento de certos trajetos possíveis das partículas. Então, a dependência estatística, a dependência de probabilidade entre os resultados e as condições experimentais, que foi explicada por Popper em termos de propensões, por Bohr ela é explicada também pelo conceito de complementaridade, e Bohr não precisou apelar em uma espécie de propriedade intrínseca ou de tendência, como fez Popper. Então, aqui eu tenho uma citação do Bohr que vai ilustrar isso bem. É bastante grande, então eu vou ler para vocês. O ponto crucial implica a impossibilidade de qualquer distinção forte entre o comportamento dos objetos atômicos e a interação com os instrumentos de medida que servem para definir as condições sob as quais o fenômeno acontece. De fato, a individualidade dos efeitos quânticos típicos encontra sua expressão própria na circunstância que qualquer tentativa de subdividir o fenômeno vai demandar uma mudança no arranjo experimental, introduzindo então novas possibilidades de interação entre objetos e os instrumentos de medida, os quais, em princípio, eles não podem ser controlados. Consequentemente, a evidência obtida sob diferentes condições experimentais não podem ser compreendidas dentro de um único quadro, mas devem ser consideradas como complementares, no sentido que somente a totalidade do fenômeno vai esgotar a totalidade de informação possível sobre os objetos. Então, é por isso aqui que Feyerabend vai dizer que, na verdade, a teoria das propensões de Popper e o conceito de probabilidade, de complementaridade de Bohr, na verdade, eles coincidem no que diz respeito, pelo menos, à questão das probabilidades, não? Mas a posição popperiana de Feyerabend, ela é simplista demais para dar conta dos fenômenos quânticos. E ela pouco faz avançar o nosso entendimento sobre a física quântica. E caso a gente desejasse incorporar esse tipo de probabilidade na mecânica quântica, a gente teria que modificá-la profundamente.
E essas modificações, inclusive, o Feyerabend ele mostra no seu artigo, né, mas elas são extremamente complicadas e, enfim, não seria... Eu vou dispensá-las aqui. De qualquer modo, o ponto central de Feyerabend aqui é que ele tem de mostrar que, na verdade, a questão da probabilidade, nesse contexto, ele não é apenas um engano trivial, como o Popper diz que é, mas é um problema muito sério, que causou grande debate entre os físicos e cuja solução ela não foi encontrada e foi aceita pela comunidade acadêmica apenas pela autoridade acadêmica de Bohr, que segundo Popper foi isso que aconteceu. Mas ela foi posta em dúvida, inclusive pelo próprio Bohr, que de acordo com Feyerabend ficou muito surpreso pelo sucesso preditivo do modelo que ele próprio propôs, e ele não aceitou antes de considerar seriamente outras soluções alternativas. Né? Então, a teoria das propensões de Popper, ela compreende a probabilidade como referente não ao objeto em si. Então, a probabilidade ela não é da partícula. A probabilidade ela é de todo o arranjo experimental. O conceito de complementaridade de Feyerabend, de Bohr, faz a mesma coisa, mas tem a vantagem tremenda de explicar também a posição, o momento e todas as outras variáveis da partícula e atribuí-las ao arranjo experimental. Tudo isso com a outra vantagem também de ter uma grande precisão matemática. Então, Feyerabend também enfatiza que essa posição de Bohr ela diz respeito apenas ao estado atual de nosso conhecimento, ao estado atual da física. Ela não pretende ser a estrutura última do mundo ou a essência da física. Então, a grande confusão quântica que foi diagnosticada por Popper, então, neste livro, a Teoria Quântica e o Cisma na Física, que foi uma de suas últimas obras publicadas, de acordo com Feyerabend, não passa de ficção. Né? Então, a crítica de Popper à interpretação ortodoxa, ela, na visão de Feyerabend, ela não leva em consideração argumentos, experimentos e uma série de conhecimento de fundo que é necessária para uma análise adequada da física quântica, posto que Popper acusa os fundadores desta de erros e interpretações equivocadas e confusões que, segundo Feyerabend, não aconteceram e contra as quais o Bohr e o Heisenberg, inclusive, advertiram muitas vezes. Agora, o Feyerabend não quer dizer que a teoria das propensões ela é completamente destituída de interesse, tá? Desde que a gente não leve essa ideia muito a fundo, na verdade. Porque a aplicação dela na física quântica ela é muito simples para ser considerada. Ela é muito elementar para ser considerada mesmo como uma alternativa à complementaridade. Quanto mais ser substituída, quanto mais substituir a complementaridade. Não é porque é isso de fato, né? O Popper ele não apresentou qualquer formulação de uma lei sistemática no campo das propensões. E uma formulação matemática seria necessária neste caso. Né? Então, a interpretação propensional, o que ela afirma? Ela afirma que as probabilidades mudam quando as situações experimentais mudam. Ponto. O conceito de complementaridade de Bohr, ele nos permite analisar como as propensões são incorporadas na teoria quântica e nos informa quais propriedades estão relacionadas com quais condições experimentais e como elas mudam na presença de diferentes fatores. Feyerabend ele concede Popper quando Popper acusa vários físicos de aceitarem a interpretação de Copenhague sem uma análise mais cuidadosa, como o princípio de correspondência e o princípio de complementaridade também. E ele concede que os físicos podem muito bem ter cometido todos aqueles erros dos quais Popper acusa eles. Né? Mas a solução para as dificuldades, diz o Feyerabend, não consiste na formulação e na propagação de ideias ainda mais equivocadas e na invenção de quimeras históricas que, segundo Feyerabend, foi o que Popper fez. Não é? Então, a tentativa de uma interpretação realista e objetiva da mecânica quântica resultou para Popper, isso na visão do Feyerabend, né, em um grande retrocesso do que o Popper havia já
já conquistado em 1927, quando foi que ele propôs a primeira vez a sua metodologia de pesquisa. Então, a própria acusação de subjetivismo, que quem leu o conhecimento objetivo vê na sua primeira página, Popper diz que o subjetivismo se adentrou no século XX e que ele consiste em um fantasma que deve ser exorcizado na ciência. Diz Feyerabend que isso é uma hipótese física, isso não é uma espécie de fé filosófica. Então, e essa questão ela foi um dos assuntos que foram mais discutidos em ciência, e sua repercussão foi gigantesca. Nada foi aceito sem maiores revisões, como Popper nos quer fazer acreditar nas suas obras. Então, teorias alternativas, experimentos, eles foram inclusive propostos pelo próprio Bohr e foram refutadas. Então, como pode ser justificada a acusação de Popper de que tudo isso foi aceito sem uma análise filosófica de seus pressupostos? Que não é, Feyerabend diz o seguinte, que não é honesto acusar cientistas que levam refutações a sério de dogmatistas que ignoram as discrepâncias conceituais no corpo dessa teoria e, dadas essas circunstâncias, imaginar ser capazes de dar neles uma boa lição, né, e mostrar para eles como conduzir a pesquisa da qual eles foram os próprios fundadores e cujas falhas, cujos problemas eles conhecem certamente melhor do que ninguém, não? Então, essa tá em resumo, assim, de maneira bem simplificada, a análise de Feyerabend na interpretação de Popper da mecânica quântica. E o conselho de Feyerabend é o seguinte: vamos voltar para agora, para o progresso da ciência, para o progresso da mecânica quântica, a gente deve seguir a tese de Bohr. Mas, embora Feyerabend não seja muito claro, tá, nesse contexto, uma análise mais detalhada mostra que o antagonismo que existe entre Popper e Feyerabend em relação à escola de Copenhague é resultado de uma oposição mútua de pressupostos. Tá? Então, por um momento, vamos colocar os óculos popperianos, vamos nos virar popperianos. Popper é objetivista, realista, ele é anti-instrumentalista e ele defende uma crítica racional pedagógica. Se ele for aceitar a interpretação de Copenhague, ele vai ir contra toda a sua epistemologia. Porque a teoria de Copenhague, a interpretação de Copenhague, ela implica em comprometimentos filosóficos subjetivistas, instrumentalistas e realistas. Então, Popper não pode fazer isso. Popper não pode aceitar essa posição para não entrar em contradição consigo mesmo. Feyerabend, por sua vez, é completamente diferente. Né? Feyerabend, ele é subjetivista, ele defende o instrumentalismo, não tem nada contra o instrumentalismo e nada contra a hipótese ad hoc também. E ele é um pluralista metodológico. Ele, inclusive, diz que o racionalismo do tipo de Popper destruiria a ciência. Não é? Então, eu não pretendo aqui fazer qualquer defesa de Popper ou da interpretação dele da mecânica quântica, tá? Longe disso. Além de Feyerabend, muitos outros entre os filósofos e cientistas mostraram as falhas dele, tá? Mas eu então vou omitir um parecer pessoal aqui nesse contexto, porque eu também não sei muito de mecânica quântica, mas essa falha minha não foi compartilhada por Feyerabend, mas me parece que a tentativa de Popper de interpretar a mecânica quântica de acordo com a sua posição epistemológica, como uma tentativa de aplicação da sua própria filosofia, é completamente justificável. Ele se enganou, mas como tentativa de aplicação não tem problema, porque se você apresenta uma metodologia que, na sua opinião, a ciência deve seguir daquela maneira, você vê que os caras estão fazendo o extremo oposto. Não é você não, vamos seguir aqui da minha maneira que também vai dar certo. Pode ter errado, mas é justificável, não é? Mas, utilizando o vocabulário feyerabendiano, tá? Me parece que a discussão, neste caso, é difícil de ser analisada porque Popper e Feyerabend, como tentei mostrar aqui para vocês, como eles defendem, eles partem a partir de pressupostos completamente diferentes, eles estão falando a partir de pontos de vista incomensuráveis. Passei alguns slides aqui.
conceito de incomensurabilidade, ele é utilizado por Feyerabend e ele também se encontra na epistemologia de Kuhn, na tentativa de mostrar a aplicabilidade do método popperiano. Então, modelos de teorias não podem ser comparados, né? E uma teoria ela só pode ser refutada em relação aos seus próprios termos. Vamos tomar, por exemplo, um caso mais comum, um caso muito famoso, o argumento EPR, né? A tentativa de Einstein de refutar a interpretação de Copenhague. De acordo com Feyerabend, o argumento EPR não refuta a mecânica quântica e nem pode ser refutado por ela. Porque eles falam, porque as estruturas que fundamentam essas teorias, elas não podem ser comparadas. Os pressupostos são diferentes, os conceitos são diferentes, então um não refuta o outro. A minha posição, então, o que eu vou dizer é que, por Feyerabend argumentar a partir de pontos de vista completamente diferentes do Popper, Feyerabend não refuta Popper. Feyerabend, pelo conceito de incomensurabilidade, ele mostra que não há uma relação lógica de comparação entre teorias rivais. E esse conceito, ao meu ver, ele se aplica à sua própria crítica em relação à probabilidade popperiana e à sua interpretação da mecânica quântica. Então, a crítica de Feyerabend, ao meu ver, ela fracassa justamente por este motivo. Então, tem pouco tempo, seria isso. Convido então agora o Júlio a fazer a apresentação que encerra então a sessão de comunicações. Hoje o Júlio vai falar sobre Putnam. Enquanto o Diano vai arrumando esse caminho, eu vou apresentar para quem não me conhece. Eu sou o Júlio, eu sou aluno aqui da graduação de Filosofia, eu faço bacharelado e licenciatura aqui na Ensinos. Eu sou bolsista de iniciação científica orientado pelo professor Adriano Naves de Brito. O meu interesse na filosofia é mais nas áreas de filosofia da ciência e epistemologia. Eventualmente eu fujo para alguma outra coisa. Meu trabalho hoje vai ser sobre... Meu trabalho se chama hoje Proposta Semântica de Daniel Putnam no artigo The Meaning of Meaning. Minha proposta desse trabalho é fazer um sobrevoo sobre o artigo. E eu não vou me estender muito, um texto de 7 páginas. Eu vou fazer uma apresentação muito breve do artigo. Eu não sou um leitor, um estudioso de Putnam, não me vejo estudando no curto prazo Putnam, apesar de eu ter interesse na obra dele. Para o mestrado, para pesquisa futura, certamente eu vou tocar nos textos dele. Por enquanto, na graduação, eu vou me limitar, me limitei até agora a esse artigo. Só vou esperar eles colocarem ali o texto. Iniciando. Não, deixa, eu faço leitura, senão vai demorar. Certeza? Que não tá lendo o pendrive. Eu faço leitura.
Gunderson, chamada Language, Mind and Knowledge, pela editora da Universidade de Minnesota. Nesse artigo, Putnam oferece uma ampla reflexão sobre diversos temas que atravessam três grandes campos da investigação filosófica: a filosofia da linguagem, a filosofia da ciência e a filosofia da mente. A proposta de Putnam nesse artigo é analisar, como está explícito em seu título, o significado do termo significado. O filósofo antecipa no início de seu texto que, a partir de sua análise, teremos razões para rejeitar a definição do significado, tal como pensada pelos filósofos e demais estudiosos da semântica até então. Nesse sentido, o artigo de Putnam apresenta uma teoria negativa sobre o significado. Todavia, Putnam também oferece uma teoria positiva acerca desse conceito. Nesse trabalho, irei apresentar brevemente as propostas teóricas. Sintaxe e semântica. Putnam inicia o artigo contrastando os avanços em sintaxe, citando os trabalhos de Noam Chomsky e Zelig Harris como exemplos, campo de estudos que tem por objetivo as relações dos signos com os próprios signos, com a semântica, campo de investigação da relação entre símbolos e significados, que, segundo Putnam, permanece apesar das muitas tentativas de avançar nesse campo, tão obscura como antes. Especificar e esclarecer a razão desse contraste é um dos objetivos de Putnam e de Meaning of Meaning. Segundo o autor, essa diferença está no conceito pré-científico de significado, do qual parte os estudos em semântica. Enquanto o conceito pré-científico de sintaxe é frutífero, o conceito de significado é como um labirinto que apenas conduz por caminho sem saída. Está claro para Putnam que, para fazer a semântica avançar, é preciso redefinir seu conceito fundamental. Intenção e extensão. O filósofo afirma que ao menos desde a Idade Média, o significado é compreendido em dois sentidos diferentes: de intenção e de extensão. A proposta moderna dessa divisão é feita por Gottlob Frege no artigo sobre o sentido e a referência de 1892, onde Sinn é a palavra em alemão para o sentido e Bedeutung é a palavra em alemão para a referência. É uma distinção bem conhecida usando as palavras alemãs. Putnam explica então que a extensão é o conjunto de objetos ao qual o termo é aplicado, ou ainda o conjunto de objetos para os quais o uso do termo é verdadeiro. Para exemplificar a extensão, Putnam traz os termos criatura com rim e criatura com coração. Como toda criatura que possui rim possui também coração, os termos se referem ao mesmo conjunto de objetos, no caso, os mesmos animais, isto é, possuem as mesmas referências. A extensão é um dos significados ou um dos usos do termo significado, portanto. Todavia, outro sentido desse significado, a intenção, não possui, não possui uma definição tão clara quanto a de extensão. Putnam utiliza o exemplo das criaturas com rim e coração novamente. Embora, segundo ele, percebamos que a referência dos termos é a mesma, compreendemos também que os termos não significam exatamente a mesma coisa, que há algo mais além da referência desses termos. Assim, percebemos, de acordo com Putnam, que há outro sentido para o termo significado. E esse outro sentido, porém, não é mais muito claro do que a definição do conceito. Retomando o exemplo, embora a criatura com rim e criatura com coração tenham a mesma referência, os termos são diferentes enquanto conceitos. Resumo Putnam. E essa é uma tradução que eu fiz direto do original. A explicação canônica das noções de intenção e extensão é muito parecida com, em um sentido, o significado significa extensão, e em outro sentido, o termo significado significa significado. O fato é que, enquanto a noção de extensão é precisa, a noção de intenção é não muito mais precisa do que a vaga noção de conceito. Outro problema com a intenção é de que, enquanto pensada como conceito, ela foi considerada pelos pensadores da semântica como um tipo de entidade mental. Isso quer dizer que a determinação do significado é feita exclusivamente pela mente que saber o significado de algo é estar em um determinado estado mental. Frege e Carnot rejeitaram essa doutrina que chamaram de psicologismo, argumentando que os conceitos são públicos e acessíveis a mais de uma pessoa. Putnam também não concorda com o psicologismo e desenvolverá sua crítica